A paz do Senhor, amados irmãos e queridos, nós estamos aqui mais uma vez para nós iniciarmos o terceiro trimestre de 2025 com esse tema muito cativante que é a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições, comentadas pelo renomado pastor José Gonçalves, da Assembleia de Deus de Água Branca, Piauí. Então, com certeza, será um trimestre de muito crescimento, pois nós precisamos rever os nossos conceitos como igreja, e se nós estamos enquadrados, não é, naquela igreja lá de Atos dos Apóstolos. Que bênção, meus irmãos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Enumi Santos, vocês já conhecem. E esse é o nosso simples e humilde canal, né? EBD Views Teologia Visual. Seja muito bem-vindo para acompanhar as nossas aulas e também baixar os nossos infográficos. Por falar em infográficos, vamos ver aqui logo o nosso infográfico. A cada trimestre nós renovamos, né, o infográfico. E você pode ver aí, ele está com tons pastéis, para combinar também com a capa da revista. Então, tudo é feito com muito carinho, com muito amor, para você que participa do nosso canal. Então, eu peço que você também retribua, né? Comentando, compartilhando esse material para que outras pessoas também vejam. Né? Bom, amados, a nossa lição de hoje, iniciando o trimestre, primeira lição é a igreja que nasceu no Pentecostes. O texto áureo diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2, 4. Nossa verdade prática diz: a igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito para cumprir a sua missão. Que bênção de Deus, né? E o nosso gráfico esboço, como sempre, dividido em 3 pontos. Essa divisão ela é muito importante, porque é um estudo seriado, é um estudo expositivo, então precisa ser dessa forma para que a gente possa ensinar os nossos alunos de maneira coesa. É importante a gente estar atento ao esboço, né, da nossa lição. Meus irmãos, então aí está, ó, a igreja que nasceu do Pentecoste. O tópico 1 tá a natureza do Pentecoste bíblico, tá? De natureza divina, um evento paralelo ao Sinai e centrada em Cristo e nos tempos finais. Muito importante essa abordagem escatológica, porque tem pessoas que dizem que o Espírito Santo vai sair da terra. Não, senhores. O Espírito Santo vai continuar na terra, principalmente no momento tribulacional, tá bom? Já vi muita gente tentando dizer isso, até pastores renomados, mas não tem base bíblica para isso, tá? Tem alguns que até dizem que a pessoa vai pagar com a própria vida. Vamos ver se isso é verdade, né? Como é que alguém pode pagar a sua salvação com a sua própria vida, né? Então, o que foi que Cristo fez lá na cruz do Calvário? Não adiantou nada ele ter morrido, então, se eu posso pagar a minha salvação com minha própria vida. Não tem cabimento isso, tá, irmãos? Então, vamos aprender a palavra de Deus para a gente poder ministrar da melhor maneira possível. E aí você tem os outros tópicos, né? Tópico 2, o propósito do Pentecostes bíblico, promover a verdadeira adoração e o poder para testemunhar. Características, terceiro ponto, características do Pentecostes bíblico, experiência específica, experiência definida e contínua, porque não acabou, tá? As línguas e o amor. Tá bom, meus irmãos? Então vamos lá. Meus amados, como introdução da nossa lição, eu fiz aqui os meus apontamentos, né, dentro dessa introdução do comentarista. E nós dizemos assim, que a história bíblica passou por várias dispensações, né? Na verdade, a gente pode dizer assim, seis
5 dispensações, estamos passando a 6ª dispensação, né? E a 7ª ainda está para acontecer. Então, vocês sabem, dispensação da inocência, consciência, governo humano, patriarcal, dispensação da lei, dispensação da graça, ou dispensação da igreja, ou dispensação do Espírito. Então, são essas 3 a que estamos passando hoje, dispensação da graça, da lei e do Espírito Santo, né? E, posteriormente, a última dispensação, que é a dispensação milenial, tá bom? Então, nós estamos passando por esta 6ª dispensação, que é chamada da Igreja ou do Espírito Santo, conforme eu falei aqui para os irmãos. E é importante que essa dispensação, ela começa praticamente ali no Pentecostes, né? Na festa de Pentecostes, aonde Deus, aonde o Senhor Jesus empodera a sua igreja, ou seja, dá poder à sua igreja, capacitando ela para pregar o evangelho a todo mundo, né? E aqui nós temos, então, esse caráter missional da igreja, em que ele derramou o seu espírito. Então, ela surge com esse propósito, né? De pregar o evangelho, de empoderar a igreja. O Pentecostes surge com esse propósito de dar poder à igreja para que esta possa sair e pregar o evangelho a toda criatura. Claro que tem outras coisas que implicam aqui também, né, como a própria adoração a Deus. Isso que nós vamos ver. Irmãos, a palavra-chave é Pentecostes. E eu queria mostrar esse gráfico, que já postamos ele no grupo, tá? Que está falando da origem do Pentecostes. Acho muito importante a gente entender o significado dessa origem, né? O que é o Pentecostes de Atos 2 e o que é o Pentecostes do Antigo Testamento. Então, nós temos aí o significado da festa no Antigo e no Novo Testamento para fazer uma comparação, tá? No Antigo Testamento é a festa das colheitas, também a festa da cega dos primeiros frutos, né? Também chamado da festa das semanas, porque acontecia na 50ª semana, né? A festa do Shavuot, né? Deuteronômio 16:10. Quais eram as implicações dessa festa? Ela era comemorada em 7 semanas, ou seja, em 50 dias, né? Marcava alegremente a colheita do trigo, as pessoas plantavam e agora estavam colhendo, né? E isso era uma alegria, porque assim como as outras nações ofereciam as suas colheitas às suas divindades, o povo oferecia as suas colheitas alegremente, em forma de cântico, em forma de festa, ao Senhor que tinha proporcionado uma boa colheita, tá? Era a comemoração da entrega da lei na Torá, no Monte Sinai, Êxodo 19. Aliás, essa entrega da lei foi algo assim muito espetacular, grandioso, não é? Aonde a manifestação do Deus Todo-Poderoso foi real ali naquele lugar. Havia recomendações para que se não ultrapassasse os limites, né? Os homens, por exemplo, teriam que se abster de relações sexuais, ou seja, tinha todo um contexto de santidade que deveria existir naquele momento ali, né? E é claro que o monte fumegava, tremia, que as pessoas ficaram com muito medo da presença de Deus, né, meus irmãos? Algo impressionante mesmo. A gente só vai ver algo parecido com isso, meus irmãos, acontecendo. Você pode fazer o paralelo, mas de maneira um pouco diferente, na volta do Senhor Jesus em glória, que está lá em Apocalipse 19, tá? Ele vem de maneira poderosa, agora não mais montado num jumentinho, ele vem montado num cavalo branco, né? Da sua boca sai uma espada aguda para com ela ferir as nações. Então vai ser algo tenebroso também para quem não estiver preparado, né?
Veja que Moisés estava preparado ali para a entrega da lei e o povo não estava. Moisés, fale tu com Deus, a gente não quer ficar no meio disso daí porque estavam com medo, né? Não estavam preparados. Né? Então era uma santa convocação, nenhum trabalho deveria ser feito, era obrigatória a presença dos homens devotos, né? Já falamos sobre isso. Isso lembrava que Deus livrava Israel da escravidão do Egito, meus irmãos. É muito importante isso, tá? E eram feitos também, claro, sacrifícios em homenagem, né, em gratidão a Deus por tudo aquilo que ele fez. Agora, meus irmãos, essa aí é a festa de Pentecostes no Antigo Testamento. No Novo Testamento, essa festa ela ganha um outro contorno, porque agora não é mais diretamente só o Israel, mas a igreja, e também o componente importante em relação à questão da palavra, porque se no Antigo Testamento você tem a lei, aqui no Novo Testamento você tem o Evangelho de Jesus, tá bom? Então, é claro que vai marcar o início da igreja como os primeiros frutos da humanidade, colhendo os primeiros frutos da humanidade para Cristo, né? E os frutos aqui a gente pode dizer que são peixes no sentido espiritual. Vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Jesus disse isso para Pedro e aconteceu mesmo, porque ele pregou depois do batismo ali, ele pregou de maneira poderosa em 3.000 almas, não é? Olha a colheita que foi feita para Deus ali, 3.000 almas. Não mais a colheita de pão, de comida física, mas de pessoas. Porque a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas gozo, paz e alegria do Espírito. Então Deus está interessado em pessoas, né? Os primeiros frutos. Marca também o começo da nova lei, que agora é a lei do Espírito, que é implantada nos corações. Aliás, tem uma imagem muito importante aí, que nós conseguimos gerar ela, não é? Pela questão da inteligência artificial, que fala sobre isso, né? Sobre a lei do Espírito implantada nos corações. Meus irmãos, isso foi muito importante, porque os judeus criticam muito, mas a verdade é que Deus deu a lei para eles e eles foram extremamente rebeldes ao Senhor. Não é isso? Agora Deus tinha dito algo muito importante. Tirarei de vocês o coração de pedra e colocarei um coração de carne, onde eu possa colocar, fazer habitar o meu espírito, porque agora a palavra de Deus seria implantada nos corações, aonde agora esses corações seriam o templo. Por isso que Paulo diz, vocês são templo do Espírito. Então, marca também o início de uma nova vida, livre agora da escravidão do pecado, que foi para isso que Jesus veio implantar o seu reino. Ele não veio implantar reino político, ainda não. Ele veio implantar o reino espiritual, o seu reino, principalmente livrando as pessoas da condenação, da escravidão do pecado. Inaugura o período da igreja, né? Já falamos, e a era do Espírito Santo. Então, nós estamos na era do Espírito Santo. Não adianta essa história sensacionista, dizer que acabou, dizer que ficou tudo lá para trás, né? As pessoas têm assim, um grande apreço pelo teólogo Agostinho, mas foi ele que introduziu essa coisa de dizer que os dons espirituais ficaram para trás. Né? E aí a Igreja Católica abraçou, e aí Martinho Lutero, com os reformadores, também abraçaram isso, né? Tanto é que algumas igrejas aí da reforma, da fé reformada, que continuam falando desse cessacionismo. Eles dizem que não gostam de usar essa palavra, não é? Mas a verdade, na prática, é isto. E eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas, né, do quilate de Luiz Saião, por exemplo, dizer claramente que não tem como afirmar que os dons ficaram para trás. Biblicamente, olha que é um homem que fala hebraico,
não é, fluentemente, tradutor, editor de muitas Bíblias, um homem de um conhecimento vasto. E ele diz isso, tá, irmãos? Então é importante a gente atentar para essas coisas, tá? Ela trouxe uma experiência unificadora, agregadora. Por que isto? Porque a lei sempre foi algo restrita só ao povo, não é? Havia havia uma burocracia, de certa forma, para as pessoas se tornarem da religião judaica, mas aqui no Evangelho de Jesus, o Espírito Santo foi dado para todos, e a gente vai ver isso aí em Atos, que o Espírito Santo, não é, ele abarcou, ele abrangeu a todas as pessoas, que até os próprios apóstolos demoraram para entender isso. Veja o exemplo de Pedro e Cornélio, né? Ele teve que praticamente se explicar para os irmãos, né, de Jerusalém, que o Espírito foi derramado para os gentios, assim como foi derramado para eles também. Então o Espírito trouxe essa experiência agregadora. Professor, meus irmãos, para a gente comentar aqui o tópico primeiro, a natureza do Pentecostes bíblico, e o nosso comentarista diz assim que é de natureza divina, porque de fato nós vamos ver aqui que aquele movimento foi produzido pelo Espírito Santo, então veio de Deus, tá? E eu quero mostrar para vocês esse gráfico, eu vou ter que cortar ele no meio, em duas partes, tá bom, irmãos? Mas você pode, professor, imprimir ele inteiro, e ele é muito importante porque ele está mostrando aí uma radiografia do que foi que aconteceu, passo a passo, lá em Atos 2, em relação ao batismo. Então, como introdução, a gente diz aqui, olha, que onde foi que ocorreu? Ocorreu em Jerusalém, né? Porque Jesus tinha dito, ficai em Jerusalém. Isso aqui é muito importante, tá, irmão? Parece uma coisa besta, mas não é. Ficar em Jerusalém é uma questão de obediência. Eles tinham que ficar ali mesmo, onde Jesus tinha dito, para receber. Tanto é que os discípulos que estavam lá no caminho de Emaús, depois que tiveram aquela aula de Jesus, aquele intensivão, como eu falei, na lição passada, não é? Eles voltaram para poder estar em Jerusalém, né, reunidos ali buscando. A ocasião em que foi na festa de Pentecostes, né, que eu já expliquei para vocês aqui, Pentecostes judaico, onde muitas pessoas de outras nações estavam presentes. Quem eram essas outras pessoas? Judeus, a diáspora, e também prosélitos, né, pessoas que aderiram ao judaísmo, estavam lá presentes, né, de outras nações. Isso é importante. Irmãos, o que acontece? Eventos ocorridos no momento do batismo. Vamos ver isso aqui que é muito importante. Primeiro, ouviu-se um som como de uma forte ventania, um vento forte, que encheu toda a casa onde estavam. Presta atenção. Quem produziu esse som, quem produziu essa ventania, não foi um potente ventilador que eles utilizam em Hollywood para fazer as suas produções, porque não existia eletricidade ali naquela época. Quem produziu essa ventania forte foi o próprio Senhor, porque Jesus tinha dito que enviaria o Espírito. Então isso mostra o caráter divino, como ele diz aqui, de natureza divina. Veio de Deus, veio do céu. É produção divina. É assim que tem que ser o mover do Espírito. O vento sopra onde ele quer. É o Espírito quem sopra, porque vem do Senhor. Tá? Não é produção humana. Apesar de ter muita gente aí querendo produzir movimentos e acabam sendo heréticos, acabam sendo estranhos. Tá bom? Mas também se ouviu e viu-se, além de se ouvir, né, aí você tem a experiência da audição, mas você tem também a experiência aqui da visão, porque viu-se algo como um fogo em cima de cada um deles, né? Como se fosse um fogo que veio por cima deles. Isso foi algo visível, tá? É o que Lucas, o evangelista, diz, tá? E o fogo se espalha entre eles,
que foram tocados por este fogo, e este fogo fez com que eles produzissem, falassem, se comunicassem, verbalizassem em línguas, que são as línguas que a gente estuda na teologia, né? A glossolalia e a xenolalia, ou seja, línguas desconhecidas do idioma terreno, né? E línguas conhecidas do idioma terreno, ou seja, línguas que eram daqui da Terra e línguas que eram celestiais, tá bom? Podemos dizer assim, né? Celestiais, angelicais, porque não eram línguas humanas, tá? As pessoas que observavam se admiravam de ver os discípulos louvando na língua nativa deles, ou seja, aqui é a xenolalia, né? A língua humana. E a questão aqui do milagre é que eles ficaram admirados deles falarem as línguas dele, mesmo sem eles saberem falar, visto que tinha ali uma gama de pessoas de várias outras nações, né? E eles estavam falando nas línguas dele, nós vamos estudar aqui, eles estavam falando as coisas de Deus, louvando a Deus, adorando a Deus, porque você tem aqui dizendo o seguinte, olha, eles, havia zombadores, porque sempre vai haver, né? Zombadores. Os quais achavam que eles estavam bêbados. E eu coloco aqui uma coisa, meus irmãos, que é o seguinte, provavelmente a comunicação verbal diferente e a expressão corporal, atenção, expressão corporal dos discípulos poderia passar esta impressão errada às pessoas. Bora entender isso aqui, meus irmãos, porque assim, nós sabemos, e nós temos um livro do pastor Mike Birman, que ele fala sobre o Espírito Santo, não é? Ele dizendo a ação do Espírito Santo nas pessoas. Então, ele diz que o Espírito Santo pode agir diferentemente em cada pessoa. E ele faz a comparação com a pessoa, por exemplo, que leva um choque. Não é? Pessoas podem levar um choque, ficar estática, apenas tremendo, não é isso? E outras pessoas levam um choque e podem fazer um estardalhaço. Não é? Tudo vai depender da configuração corporal da pessoa, da resposta da pessoa, não é isso? E aqui, de alguma forma, o Espírito Santo desceu sobre eles, e é claro que a expressão corporal deles não era uma coisa parada, sabe? Não era uma coisa robótica. Certamente eles gesticulavam, eles faziam alguma coisa que passou esta impressão de que eles estavam bêbados. Então, atenção, meus irmãos, né? Também não é 8 nem 80, não é isso? Há pessoas que dizem que são tomadas pelo Espírito, aí você tem aquele negócio que se chama de meninice, de bizarrice, né? Há vídeos aí de pessoas subindo em uma coluna e colocando a cabeça, assim, batendo a cabeça como se fosse um papagaio, né? Aí o pessoal brinca, né? Faz aquela chacota que é o dom do pica-pau, né? Na verdade não é papagaio, é pica-pau, né? Porque ele fica batendo assim. Isso dentre muitos outros que estão fazendo aí, tá, meus irmãos? Então, essas coisas a gente precisa entender que nem tudo é do Espírito Santo. Pode ser até da carne da pessoa, da própria carnalidade, mas não do Espírito Santo. Porém, aqui, de alguma forma, o Espírito Santo tomou aqueles homens de maneira poderosa e eles não puderam se conter, porque na presença do Espírito Santo, não é? O corpo nosso, o corpo humano, ele é muito fraco para receber o poder do Espírito Santo de Deus. É muito importante isso. E aí é que entra o papel de Pedro como líder dos apóstolos, se levantando, né? Você tem aqui, então, o sermão de Pedro, né, quando ele começa o sermão corrigindo eles, dizendo que eles não estavam bêbados, né, sendo aquela hora do dia, ainda era cedo, então não tinha por que eles estarem bêbados. Se você quiser pegar um contexto, explicar um contexto cultural, então é isso, não era o momento de beber, apesar que eles não eram dados a isso, mas
Era só para as pessoas imaginarem, entenderem, e Pedro está fazendo uma defesa muito correta. Olha, se fosse para beber, ainda estava errado, porque não era o tempo para beber. Né? Então ele explica os acontecimentos de Pentecostes. Ele diz, olha, isso aqui é o que foi predito pelo profeta Joel. Nós vamos falar mais sobre isso aqui. Né? Foi o que foi predito pelo profeta Joel. Né? Então não tem a ver com isso, não tem a ver com essa questão deles falarem que eles estavam bêbados. Né? Pedro apresenta Jesus como Messias ressuscitado, porque é o que ele diz aqui no ponto 3, a pregação de Pedro foi centralizada em Jesus. Atenção, meus irmãos, o Espírito Santo é dado para nós centralizarmos a mensagem em Jesus, não é no homem, como tem coaches fazendo aí. Não é no homem, é em Cristo. É em Cristo. Tá? Então, o Pentecostes é cristocêntrico. Cristocêntrico. É muito importante nós entendermos isso, tá, meus irmãos? Porque não há Pentecostes, eu achei muito bonito isso que o nosso comentarista diz aqui, tá? Não há Pentecostes sem a cruz, ou seja, não há Pentecostes sem a morte, sem a ressurreição e a ascensão de Jesus. É por esse motivo que nós criamos aqui também uma imagem para você refletir sobre isso, tá? Então, o que é que mostra essa imagem? Mostra uma imagem de uma cruz para falar do Cristo, mas essa cruz está em chamas, porque novamente está falando do Espírito, não é? Vocês sabem, o Espírito ele tem vários símbolos. Um dos símbolos, talvez um dos mais fortes, é o fogo, porque acabamos de mostrar aqui que o fogo desceu sobre eles. Então, esta cruz ela está em chamas para dizer que o Espírito tem conexão direta com a obra salvífica de Cristo, e atrás ali você tem a pomba também, representando o Espírito. Então, essa frase ela é muito importante, professor. Vamos trabalhar bastante ela, tá? Sem Pentecostes não há, sem cruz não há Pentecostes, tá? Então é preciso a gente entender que uma coisa está diretamente ligada à outra, tá? E continuando aqui também nesse texto sobre o sermão escatológico de Pedro, Pedro convida as pessoas a se arrependerem, serem batizadas, receber o dom do Espírito Santo, e a Bíblia mostra que cerca de 3.000 pessoas foram convertidas e batizadas naquele dia, porque ele estava pregando o Evangelho vivo e genuíno. Ainda temos aqui, meus irmãos, como diz aqui, centrado em Cristo e nos tempos finais. Então, professor, atenção, tá? Existe um caráter teológico do Pentecostes, escatológico, melhor dizendo, um caráter escatológico do Pentecostes, tá? Voltado para os últimos dias. Isso que foi dito, isso que aconteceu, que foi dito pelo profeta Joel, há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Atenção, meus irmãos, para vocês entenderem como isso está relacionado realmente com os últimos dias, especialmente também com a grande tribulação, tá? Se aqueles eram os últimos dias, então a gente pode dizer que ali começou essa contagem regressiva para o final. E a cada dia que os tempos estão indo na direção do fim, eles estão mais difíceis. E é claro que esses tempos finais, eles vão atravessar até chegar exatamente na grande tribulação. Então, esses últimos dias está falando do fim da história humana, como nós conhecemos, porque a Bíblia mostra que tudo está encaminhando para um final.
E Pedro fala aqui, meus irmãos, de algo que é muito interessante. Por isso, isso aqui é um pouco desprezado, tá? Na pregação de Pedro. Poucas pessoas falam sobre isso daqui, tá bom? Por que que Pedro fala dos últimos dias e por que que Pedro elenca, atenção, por que que Pedro elenca alguns fenômenos que vão acontecer e que estão descritos no livro de Apocalipse? Por exemplo, ele fala de sinais cósmicos, né? Sol escurecerá, lua se tornará em sangue. Isso aí é algo que está profetizado lá nos profetas. Isaías fala sobre isso, Joel fala sobre isso, não é? Mas no Apocalipse isso é visto de maneira mais clara, principalmente na abertura dos selos, no toque das trombetas. Então está muito claro isso daqui, meus irmãos. Tá? Sinais cósmicos, ele fala de sangue, fogo, vapor de fumaça. Tudo isso está lá no livro de Apocalipse. Aí você pergunta, por que que Pedro junta, por que que Pedro faz essa ponte do Espírito Santo sendo derramado com eventos escatológicos? É porque o Espírito Santo estará presente na grande tribulação, conforme eu falei para os irmãos, e tem gente que tenta explicar dizendo que o Espírito Santo não vai subir, não vai estar aqui. Meus irmãos, isso não é verdade. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é isso? Muito bem. E também uma pergunta muito importante que as pessoas fazem quando estamos ministrando sobre escatologia nas igrejas. Haverá salvação durante a grande tribulação? Sim, haverá. Tanto é que João vê uma multidão e é dito para ele, quem são esses aí? Meu Senhor, não sei, tu sabe. Esses são os que vieram da grande tribulação, que lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. E então, a salvação durante a grande tribulação. Mas quem é que vai salvar essas pessoas? O Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então não tem... E outra coisa, meus irmãos, essas pessoas, independente da linha que você interpreta, se é pós ou é pré-tribulacionista, essas pessoas que vão ficar na tribulação ou que vão ser salvas, né, salvas no sentido de alcançadas por Jesus, elas vão sofrer aqui na tribulação, vão sofrer. E o que é que vai dar poder para elas, capacidade para elas resistirem a todo o sofrimento? O Espírito Santo. Então não tem por que dizer que o Espírito Santo vai embora. E não tem por que dizer, não, ele vai agir como agia no Antigo Testamento. Não tinha tribulação no Antigo Testamento, meu irmão. Aqui vai ter tribulação e vai ter servo de Deus passando pela tribulação, independente da linha que você interprete. Mas isso aí é uma realidade. Vai dar, existe uma convergência aí nessa questão. Né? Um interpreta que é a igreja que está passando, toda a igreja, e outro interpreta que é aqueles que não vão subir, mas que vão aceitar Jesus. Para todos os efeitos, vai ter gente aqui que vai aceitar Jesus, que vai se converter, que vai passar pela grande tribulação e que vai precisar muito da ajuda do Espírito Santo, senão não vai conseguir. Tá bom, meus irmãos? Isso é algo que precisa ser dito aqui, meus irmãos, para a gente não confundir as coisas, tá? Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo, tá? Tópico 2 fala do propósito, né? Propósito. Qual é o propósito do derramamento do Espírito Santo? Né? O propósito do Pentecoste bíblico. 2, promover a adoração, né? Primeiro, promover a adoração e também poder para testemunhar, tá? O derramado Espírito necessariamente implica em adoração a Deus e glorificação a Deus. É para isso que o Espírito desceu sobre ele. Né? É claro que isso também implica no trabalhar do Espírito Santo nas nossas vidas, no sentido de promover a santificação. Então, à medida que nós somos santificados, nós temos mais condições de adorar a Deus, porque Deus é santo. Sede santo, assim como eu sou santo. Tá? E também o Espírito nos prepara para a realidade futura, para esses tempos difíceis que eu falei aqui, meus irmãos.
independente da linha escatológica, para todos os efeitos, nós vamos passar assim por aquilo que a Bíblia chama de princípio de dores, né? Então, isso é uma realidade. Aí, então, nesse sentido, o Espírito Santo nos dá poder, empodera a igreja para que ela possa, sabendo do juízo de Deus, ela possa testemunhar com poder sobre aquilo que vai acontecer no futuro, tá? Principalmente para que as pessoas busquem ao Senhor. Tópico 3, para nós encerrarmos, característica do Pentecoste bíblico. É uma experiência específica, tá? Cada pessoa tem essa experiência. Ela é subsequente à salvação, tá bom? Ou seja, ela vem depois da salvação, o batismo, né, o revestimento de poder. Cremos que nós somos batizados em Jesus. Esse batismo de Jesus não quer dizer necessariamente o batismo em água, mas é o batismo no corpo de Cristo. Paulo fala sobre isso. Mas existe sim a experiência subsequente à salvação, que é o revestimento de poder. Essa experiência, ela é importante como suporte à propagação do Evangelho. Ela nos dá poder para propagar o Evangelho. Tá? Essa experiência também traspassa barreiras temporais, ou seja, é uma experiência definitiva, definida e contínua. Não é aquela ideia de Agostinho de dizer que os dons ficaram para trás. Né? Não. Porque o próprio Pedro diz, irmãos, isso aqui é muito importante, ó, vamos até a palavra. A palavra, Pedro diz assim, ó, essa experiência é para vós, ou seja, judeus, é para aqueles que estão longe, ou seja, aqueles, primeiro ele diz, esse poder, esse revestimento é para vocês, para os filhos de vocês, ou seja, para as descendências posteriores, para quem está longe, ou seja, para todos os judeus que estiverem longe, ou as pessoas que estiverem longe, independente se seja judeu ou gentio, tá? Mas também é para todos quanto nosso Senhor chamar. Meus irmãos, todos quanto nosso Senhor chamar, está falando de todas as pessoas, em todas as eras, em todos os lugares, aonde está sendo chamada por Deus. Porque se Deus está chamando, no sentido de salvação, então a experiência é para eles. Por que esses irmãos querem dizer que cessou? Se Cristo continua salvando, se Cristo continua chamando, então o Espírito Santo é para eles também, né? Tá bom? Porque ele fala aqui, olha, a evidência física inicial, o sinal do batismo do Espírito Santo, foi falar em outras línguas. Não foi uma grande alegria, um amor afetuoso que evidenciar o batismo. Paulo, por exemplo, disse que o amor de Deus será derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, além de tudo, o batismo se trata também do batismo de amor, que é quando o amor de Deus é derramado nos nossos corações, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês, que tenhamos um trimestre abençoado, cheio da presença de Deus, né, de edificação no Espírito Santo. É o que desejamos em nome de Jesus. Amém.